Olha, não vou falar do ponto de vista religioso, tá? Vamos tirar qualquer questão religiosa ou crença pessoal de cada um nesse sentido. Vamos falar de quesito legal. O que é o casamento? Muitos vão responder que é uma espécie de contrato. Mas é. E talvez alguns vão divergir ou não. Bom, de todo modo, é fato que é uma relação jurídica. O casamento está previsto um montão de artigo lá do Código Civil. Um montão. E existe uma certa burocracia complexa envolvida ali no casamento. Antigamente era ainda mais complexo, só que hoje ainda também é. Você precisa apresentar um monte de documentos, existe uma série de regras patrimoniais, quem pode casar, quem não pode casar, enfim. Então, ele é certo que é uma relação jurídica e muitos juristas consideram ele um contrato. Uma sociedade formada entre duas pessoas. Ok. Dessa sociedade, como qualquer outra, possui deveres e também direitos. Os direitos geralmente estão ligados a questões patrimoniais, mas ele também tem deveres. Mas o ponto que eu quero levantar aqui é o seguinte: por que o casamento ele é, talvez, não sei responder se é o único, mas vou chutar aqui ser o único. O único contrato no direito brasileiro que, se você transgredir, nada acontece. Absolutamente nada. É quase que permitido, não por lei, porque a lei não permite, mas é quase que permitido pelo Poder Judiciário você transgredir à vontade os deveres do casamento. Qual que é a justificativa para isso? Ah, porque ninguém é obrigado a ficar no casamento. Ninguém é obrigado a nada que não seja estipulado a lei. Ninguém é obrigado a ficar em empresa, ninguém é obrigado a pagar pelo serviço que contratou, ninguém é obrigado a isso. Ninguém é obrigado de assim, forçosamente. Mas se você não fizer, vai ter consequências jurídicas, não vai? Vai. Se eu não pagar o serviço que você contratou, não vai ter um processo? Vai. Se você sair da empresa sem resolver as questões de dívidas e afins, não vai ter consequências jurídicas? Vai. Ter consequências jurídicas. Tá, e se você sair do casamento por atos ilícitos, não vai ter consequência? Não. E se você transgredir os deveres, vai ter consequência? Não. Tá, mas quem disse que o casamento tem deveres? O artigo 1566 do Código Civil. Lei vigente, não revogada. São deveres de ambos os cônjuges. 1. Fidelidade recíproca. 2. Vida em comum no domicílio conjugal. 3. Mútua assistência. 4. Sustento, guarda e educação dos filhos. E 5. Respeito e consideração mútuos. Ok. Então, está na lei pelo menos 5 deveres. Tá, o que acontece se você transgredir a fidelidade? Você traiu o seu cônjuge. Aí ele vai lá e se separa. O que acontece? Nada. O que acontece se você se recusa a viver com seu cônjuge? Nada. O que acontece se você não der mútua assistência? Você se vire aí. Você ficou doente, você se vira. Você precisa pagar a conta, você se vira. Nada. O que acontece se você se recusar a ajudar no sustento dos filhos? Bom, aqui pode ter uma consequência por causa da criança, mas em relação ao outro cônjuge, o que acontece? Nada. E se você desrespeitar o seu cônjuge, envergonhá-lo, não vai acontecer nada também. E aqui eu trago o questionamento e reflexão. Por quê? Por que não acontece nada? Quando foi que decidimos que esse artigo seria lei morta, chamada lei morta, que não tem validade?
Afinal, o casamento ele é tão complexo para fazer, caro em alguns estados, tem deveres em lei. Eu tô falando só aqui no sentido jurídico, tá? Tá na lei isso aqui. Se você transgredir os deveres, nada. Então por que tá na lei? Olha só, o pessoal vai falar assim, olha, a pessoa não é obrigada a continuar no casamento. Isso iria ferir a forma de viver dela, a dignidade dela. Cara, ela não entrou em algo em que ela não tenha escolhido de uma forma bastante complexa, minuciosa e cuidadosa. Porque, veja bem, existe no direito consumidor, vou fazer aqui um comparativo, no direito consumidor existe o tal da teoria do desvio de produtividade, uma coisa que causa um monte de ação judicial. Se você está no aeroporto, o seu voo atraso é cancelado, enfim. Eles têm que te pagar uma indenização se você esperou tanto a ponto que aquilo foi um incômodo muito grande, né? Sei lá, 2, 3, 4 horas, um dia, eles vão te pagar uma indenização de acordo ali com o tempo esperado, se chama teoria do desvio de produtividade, que basicamente é uma falha na prestação do serviço, que é uma relação jurídica, é um contrato, ainda que seja verbal, é um contrato. A falha na prestação do serviço que te tomou tempo. Aí você às vezes perdeu ali 5, 6 horas, 10 horas da sua vida. Tá, mas e o casamento? A pessoa fica com você durante 20 anos, vai, vocês se casaram com 25, e depois de 20 anos, aos 45 anos, o seu cônjuge te traiu. Ele te traiu. Aí você se divorcia dele. Só que, além das questões patrimoniais de partilha de bens, ele cometeu um ato ilícito, que foi transgredir os deveres do casamento. E ele não precisa pagar nada, não vai ter nenhuma consequência. Não vai pagar nada, não vai ter consequência nenhuma. E assim, se lá no aeroporto você perdeu 10 horas e a empresa tem que te indenizar, e a pessoa que te tomou 20 anos de vida pegou a tua juventude, cara. Não vai ter de volta. Nunca mais você vai ser jovem. Às vezes, nem mais filhos você pode ter com outra pessoa que você venha a conhecer. Uma expectativa frustrada de um romance que deveria ser cumprido. Nada. É completamente livre transgredir os deveres do casamento, sem consequências jurídicas por isso. A única consequência é um ato da outra parte em realizar o divórcio. Mas os direitos patrimoniais, eles são garantidos durante o casamento. Eu digo, isso aqui é uma coisa à parte, um ilícito civil. Não tem indenização, nem moral, nem material, nem nada. Zero. Respeito e consideração mútuos. Se existe violência doméstica, a lei da Maria da Penha até prevê já indenizações, porque na lei prevê. Mas existem certos desrespeitos que por si, eles não são por si violência doméstica. Não são violência doméstica. E há muitos desrespeitos que podem ser praticados, por exemplo, pela mulher contra o homem, né, que evidentemente não se aplicariam na Lei Maria da Penha. Por que não existe discussão da matéria do divórcio em processo? Não existe mais discussão de mérito no divórcio, sendo que isso é importante. A pessoa perdeu a juventude dela, não volta atrás. A pessoa perdeu tempo, 5, 10, 15 anos. Quando o Estado fala que não se deve discutir matéria, ela está privilegiando a pessoa que transgride a lei. E no caso aqui, a pessoa que foi muitas vezes desrespeitosa, a pessoa maldosa, ela está protegendo uma pessoa que deliberadamente decidiu não assumir as responsabilidades de um compromisso que ele ou ela firmou e
desprezando, rejeitando uma expectativa de proteção do Estado e da pessoa com quem ela firmou essa relação jurídica, o contrato. Não existia discussão da matéria do ato ilícito no divórcio só mostra fraqueza institucional e fraqueza legal, que é o Estado dizendo: olha, eu não me importo com o que acontece dentro da relação de um casal. Só que o Estado não pode decidir isso, nenhum agente, nenhum juiz, ninguém, porque está na lei. Está na lei. Você pode até ter uma opinião pessoal que isso não deveria estar na lei, mas está. É o artigo 1566. Então pode ter uma opinião pessoal. Agora, atravessar a opinião pessoal para dentro do direito é ferir também o princípio constitucional da impessoalidade. Certo? É claro, já vi em outros países, na doutrina eu digo livros, literatura jurídica, que o ilícito do divórcio, ele gera o dever de indenizar. Que a nossa lei também diz. A nossa lei também determina isso. Mas por alguma razão, decidimos que isso simplesmente não existiria mais. Só esqueceram de avisar o legislador e a toda a população. Então, se você quiser roubar a juventude de uma pessoa casando e não cumprindo os deveres do casamento, fique à vontade. O Estado te protege.